Bom dia a todos, meu nome é Tânia, sou farmacêutica, sou aluna do programa de pós-graduação em desenvolvimento e inovação tecnológica em medicamentos da UFPB. Eu irei apresentar, né, sobre as tecnologias de encapsulamento lipídico de medicamentos terapêuticos da disciplina e para cumprimento da disciplina de tecnologias de matéria-prima sintética do professor Luiz César. Eu iria abordar, né, ao longo da apresentação, um pouco sobre essa tecnologia de encapsulamento lipídico, alguns conceitos e alguns medicamentos, né, que foram desenvolvidos com essa tecnologia. Irei dar mais ênfase aí no desenvolvimento e das tecnologias. Com relação aí aos fundamentos lipídicos e nanotecnologias, que são aí biocompatíveis, né, com relação à biocompatibilidade, né, são lipídios que são naturalmente compatíveis com o corpo humano, né, garantindo aí baixa toxicidade, né, então a gente tem que avaliar que essas nanotecnologias, né, elas auxiliam aí nessa redução, como por exemplo aí medicamentos quimioterápicos, que têm uma alta toxicidade. E com relação às nanopartículas, são partículas aí de 10 a 1000 nanômetro, né, que otimizam aí a distribuição dos fármacos. Aqui eu trago alguns os sistemas comuns de encapsulamento lipídico, né? Que temos aqui os lipossomos, nanopartícula lipídica sólida, temos aí os carreadores lipídicos nanoestruturados, é, que podem, né, ser observados. Aí, no caso dos lipossomos, né? Que é essas vesículas bilipídicas, né? Que são utilizadas aí, por exemplo, no Doxil, né? Que é um medicamento aí para câncer, que faz o uso, né? Dessa tecnologia, desse sistema aí de capsulamento. Ambisome, que é um medicamento antibiótico, né? Utilizado aí para tratamento de infecções fúngicas, né? Com isso, o que que esse lipossomos faz, né? Ele protege, né? E entrega um fármaco de forma eficaz. E com relação aí às nanopartículas lipídicas sólidas, oferece o quê? Uma maior estabilidade e liberação controlada aí do fármaco. E os nanos carreadores, né? é, Eles fazem o quê, né? São uma mistura líquido, sólido e líquidos, né? Que aumenta a capacidade de carga e a estabilidade do medicamento. Com isso, né? Aqui eu trouxe os principais, né, componentes essenciais para eficácia, né? Para eficácia e segurança da utilização dessas tecnologias, né? Então, nós temos aí, ó, o lipídio ionizável, né, que é essencial aí para a entrega endossomal do fármaco. Temos fosfolipídio, que é uma forma, a estrutura, né, da bicamada lipídica. Três, com relação ao colesterol, né, ele confere aí a estabilidade a nanopartículas. E o PEG lipídio, né, ele evita o quê? A agregação e prolonga a circulação no corpo.
Então, esses componentes, né, são essenciais para você verificar a eficácia e segurança, né, do produto que estão utilizando esse sistema estruturado. E como em todo e qualquer desenvolvimento, né, a gente tem que avaliar o mecanismo de ação e os benefícios, né, os benefícios-chave, né? Então, para a utilização dessa tecnologia, a gente tem o quê? Uma proteção do fármaco, né? Fazendo com que esse escudo, né, contra a degradação enzimática e hidrólise prolonga a vida útil do medicamento. A gente tem aqui também uma liberação controlada, reduzindo o quê? A frequência de dosagem. Com isso, a gente vai ter o quê? Uma melhor adesão dos pacientes ao tratamento. Vamos ter o quê? Uma redução da toxicidade, né? A gente vai minimizar a exposição de tecidos saudáveis a fármacos potentes, como os quimioterápicos, que têm uma alta toxicidade. E a gente vai ter o que? Um direcionamento apropriado do fármaco, né? Vai ter um acúmulo passivo em tumores ou direcionamento ativo via ligante específico. Com relação aqui, eu trouxe algumas aplicações terapêuticas relevantes, né? Podemos observar que né, já temos alguns medicamentos no mercado que faz o uso desses sistemas. Por exemplo, na oncologia, a gente tem um Doxil, que ele é utilizado aí para tratamento de sarcoma e câncer de ovário. Temos medicamentos de terapia gênica, né? Produtos aí de alto custo. Então, a gente teve a primeira, né? A primeira tecnologia aí encapsulada, utilizando, né? Esse sistema, né? A amilidose. E nas vacinas, a gente teve as vacinas de mRNA, que utiliza aí as nanopartículas, né? Temos aí as infecções, como por exemplo o ambissome, que é um antibiótico, né? Anfotericina B lipossomal, né? Que é utilizada aí para leishmaniose e infecções fúngicas. E aí temos aí desafios, né, e limitações atuais, né, utilizando aí, né, nessa questão da estabilidade física, né? Por que essa estabilidade física, né? Na agregação e fusão, né, de nanopartículas durante o armazenamento, né, afetando o que? A eficácia do produto. Temos aí a estabilidade e produção né, dos fármacos. Temos o quê? Uma dificuldade aí na padronização e no volume, no aumento de volume, né, para a produção em larga escala. Então, quando você faz um desenvolvimento ali de bancada, com uma escala bem pequena, e quer levar isso para planta industrial, né? Você faz aí valida aí um lote piloto de volume pequeno e você precisa escalonar, né? Esse volume. Então, essa é uma dificuldade na padronização. Complexidade regulatória, né? Hoje, né, todas as agências reguladoras, né, tanto a Anvisa, FDA e EMA, entre outras, elas exigem, né, rigorosamente, né, os critérios para aprovação desses nanomedicamentos. Custo elevado, esse processo de fabricação podem ser caros, né?
impactando o produto final dos tratamentos. Com isso, você reduz aí, né, o acesso desses medicamentos quando você tem um custo elevado. Principalmente se você for olhar o mercado público, o mercado do SUS, que você tem que fazer uma incorporação de um produto, custo-benefício e avaliar, né, o impacto desses produtos no Sistema Único de Saúde, que a gente tem um sistema hoje bem sufocado. Então, com relação a avanços recentes de direções futuras, né, a gente tem aí, ó, utilizando aí as nanopartículas lipídicas, né, para terapia gênica e para do CRISPR, né, uma terapia gênica aí que tá fazendo uso. Temos aí algumas superfícies modificadas, né, para utilização desse direcionamento específico. Temos os nanos carregadores, né, esses smarts, e essas personalização na medicina. Aqui eu trouxe um caso do Oxio, né? Pioneiro em pioneirismo e impacto, né? Foi aprovado aí pelo FDA 1995, né? Um marco aí para nanomedicamentos, é um medicamento para câncer, né? Temos também o doxorubicina, fármaco quimioterápico, né? Que tinha alta cardiotoxicidade, mas com um encapsulamento lipossomal reduziu significativamente o efeito adverso, aumentou a meia-vida do fármaco no plasma de minutos para 55 horas, e com isso teve o quê? Uma mitigação de toxicidade e aumento de segurança. O outro caso que eu trouxe foi o das vacinas, vacina mRNA. Então, assim, ou a maioria, tomou vacina da Pfizer e da Moderna, né? Que são os dois fornecedores que utilizaram essas tecnologias no seu desenvolvimento. Essas vacinas, elas representam aí um salto bem grande, né? Ao contrário das vacinas tradicionais, elas utilizam material genético mRNA, né, para instruir aí as células do corpo a produzir um antígeno específico, né? Então, ela tem um material genético específico, mRNA, ela instrui a célula e produz um antígeno específico e ela não requer o uso de vírus vivos ou inativados. Então, com isso, isso foi um salto muito grande aí no desenvolvimento dessas vacinas. E com isso, né, com o uso com o desenvolvimento dessas nanopartículas lipídicas, né, ela permitiu o quê? Permitiu um avanço crucial que superou o desafio de estabilidade e entrega do mRNA. Esse foi um principal avanço tecnológico nas nanopartículas, né? Além de proteger o mRNA da degradação enzimática, facilita o quê? A captação celular via fusão, né, de membrana ou endocitose, aumentam a expressão do antígeno em até 1000 vezes em vivo e essenciais para a estabilidade e eficácia. E aí eu trouxe porque é uma nova era, né? Porque com o uso, né, das vacinas aí, mRNA, representa um avanço significativo que redefiniu aí o desenvolvimento, né, das vacinas, superou aí historicamente as estabilidades, utilizando aí as nanopartículas,
oferece uma velocidade, flexibilidade, representa uma mudança no paradigma, perfil de segurança favorável e imunogenicidade robusta e capacidade aí de escalar rapidamente para a produção em massa. Mas temos vantagens, né? Como eu já citei algumas, velocidade, síntese química rápida, escalável, segurança sem risco de infecção, né? Ou integração no DNA hospedeiro, potencial imunogênica, né? Produção endógena de antígenos mais natural, versatilidade, fácil adaptação, né, para diferentes patógenos e produção pura, né, sem componentes aí de células de mamíferos ou ovos. E aqui eu trouxe o impacto, né, no mercado, na comercialização, né, desses medicamentos aí nanomedicina, que está em forte crescimento. Quando você olha de 2020 até 2030, você vê aí um, um, um forte crescimento, né? Um crescimento aí crescente, onde você tem um impulsionamento de investimentos, de parceria, né? De novas plataformas tecnológicas que vão utilizar esses produtos, segundo aí a projeção do CAGR. Com isso, podemos concluir que as nanopartículas lipídicas são uma tecnologia transformadora, sua eficácia é clinicamente comprovada, seu perfil de segurança é gerenciável, requer otimização contínua para expandir, né, as aplicações terapêuticas. Com relação às vacinas, né, elas não são só apenas uma promessa, mas uma realidade, né? É uma plataforma promissora e transformadora. Superação de desafios se tornou realidade clínica, né? Então já temos aí as vacinas no mercado sendo utilizadas pelos brasileiros e pelo mundo. Tem um potencial para impactar significativamente a saúde global, mas requer aí pesquisas e investimentos contínuos são cruciais, né, para o desenvolvimento de novas moléculas. Aqui eu trouxe as principais referências que foram utilizadas e agradeço.